tudo bom? Hoje eu separei para você uma lista muito importante de 10 medicamentos que podem prejudicar o funcionamento do seu cérebro, a parte cognitiva, atrapalhar a sua memória, a sua concentração. É muito importante que você saiba quais são esses remédios, inclusive porque alguns deles são de uso livre, as pessoas acabam consumindo sem se ligar nessa questão importantíssima. E no final eu vou falar pra você um problema que todos eles têm em comum, que a gente tem que tomar cuidado. Fica até o final que você não vai querer perder. Você adora dica de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Aproveita e se inscreve. Lembra de ativar o sininho pra receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também, dá um pulinho no Instagram, me segue por lá. Eu tenho outros vídeos, dicas, novidades, é o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar a falar mais sobre esses remédios que prejudicam a memória, a concentração, o funcionamento cerebral, a parte de fato cognitiva. A gente sabe que o nosso cérebro é muito sensível e tem alguns remédios que podem de fato atrapalhar algum funcionamento dele. Me conta aqui embaixo se você se preocupa com a sua memória, com a sua mente, se tem alguma coisa que você faz para o seu cérebro ficar mais afiado, né, para funcionar melhor. Lembra que tem uma playlist aqui com muitas dicas que podem te ajudar, vou deixar aqui embaixo na descrição. E vou adorar saber o que você faz aí em casa para melhorar a saúde do seu cérebro. Coloca para mim aqui embaixo nos comentários. Primeiro grupo de medicação aqui da nossa lista são os benzodiazepínicos, o diazepam, o alprazolam, o lorazepam. Eles são remédios que muitas vezes são utilizados para depressão, para ansiedade, para diminuir o estresse. E muitas pessoas usam por conta própria, esse é um ponto muito importante. Apesar de ser um medicamento controlado, né, de receita retida, ele é tarja preta, então ele tem que ter a indicação do médico, a prescrição, e a farmácia prende a receita. Mas a gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas conseguem comprar na internet, no mercado paralelo, e tem gente que toma, inclusive, sem conhecimento do médico e por muito tempo. Esses remédios devem ser tomados por um período curto de tempo, em situações bem específicas, com começo, meio e fim, mas a gente sabe que, infelizmente, tem pessoas que tomam esses remédios por muitos e muitos anos, e eles podem trazer sérias repercussões para o nosso cérebro e para a nossa memória. Os benzodiazepínicos podem ter efeitos colaterais muito relacionados a essa parte do cérebro mesmo, como confusão mental, perda da memória de curto prazo, esquecimento de algumas coisas. Ele pode também causar muita sedação na pessoa, a pessoa pode ficar mais prostrada, mais sonolenta. Então, por isso que normalmente os médicos indicam que ele seja tomado de 2 a 4 semanas ou até por 8 semanas, mas sempre com acompanhamento rigoroso do médico para verificar como está o estado de saúde da pessoa. E hoje em dia já existem outras medicações que também são antidepressivas, que ajudam a controlar a ansiedade, que tem menos efeitos colaterais no nosso cérebro. Inclusive que não deixam a pessoa tão sedada, né? Tão, assim, relaxada em excesso, que acaba que ela perde um pouco essa questão de rapidez no pensamento e até mesmo da memória, que é super importante. Então, mais uma vez, não tome remédio por conta própria. Lembra que os benzodiazepínicos são uma classe de remédio que pode, inclusive, causar dependência. Então, para algumas pessoas pode ser difícil parar de tomar, e para parar de tomar, tem que parar de tomar desmamando com acompanhamento médico. Então, lembra sempre de consultar o seu médico aí na sua cidade. Esse vídeo aqui é meramente informativo. Outro grupo de remédios são os anticolinérgicos, como Benadryl, Ditropan, Atrovent. Eles podem ser utilizados para várias condições de saúde, desde utilizados em alergia até mesmo problemas pulmonares, como doença pulmonar obstrutiva crônica, e o uso deles deve ser feito sempre com muita cautela. Eles agem bloqueando a acetilcolina, que é um neurotransmissor muito importante para a memória e para a aprendizagem, então o uso dele deve ser feito sempre com cautela e pelo menor período de tempo possível, inclusive porque hoje em dia já existem outros medicamentos que podem ser utilizados para esse mesmo fim, que não agem diretamente no cérebro como esses medicamentos. Então, mais uma vez, nunca se automedique e fale sempre com seu médico. Os antidepressivos tricíclicos, como a amitriptilina, também podem levar a problemas de cognição, problemas de memória, principalmente em pessoas mais idosas. Então, nessa população que já pode ter um comprometimento da memória, da parte cognitiva, né, da associação de informação, de lembrar eventos importantes, até mesmo memória de curto prazo, talvez não seja o antidepressivo mais indicado de, né, eleição em primeiro momento, até porque hoje em dia já existem várias classes de antidepressivos que causam menos problema para a parte neurológica, como eu acabei de falar para você. Então, lembra sempre de atualizar a sua medicação com o seu médico e tomar sempre a medicação conforme a prescrição dele, que te conhece pessoalmente. Outro tipo de remédio são os antipsicóticos, como o haloperidol, por exemplo. Eles podem ser utilizados para pessoas que têm algum tipo de problema psicótico, surtos psicóticos,
pessoas que têm problema de transtorno bipolar, pessoas que estão em tratamento de esquizofrenia, e eles podem levar problemas nessa parte cognitiva, nessa parte de memória, eles podem levar uma maior sedação da pessoa, perda da memória de curto prazo, perda dessa associação de informação e da capacidade cognitiva. Inclusive, já se sabe que o consumo dele por períodos maiores de tempo pode levar a discinesia tardia, que está relacionada ao comprometimento das funções do cérebro. Então, normalmente, uma medicação que vai ter um começo, um meio e um fim no tratamento não deve também ser tomada, obviamente, né, sem indicação médica, acompanhamento de perto do médico, porque é um medicamento que mexe com questões muito sensíveis do cérebro, questões muito específicas, e obviamente tem que ter todo o cuidado e acompanhamento médico possível. Tem uma outra classe de medicamentos que são os hipnóticos, que muitas pessoas pensam, medicamento hipnótico, eu não tomo isso, mas o Zolpidem tá aí, gente, que muita pessoa toma para dormir. E a gente já sabe que o Zolpidem pode levar você à perda de memória, pode fazer com que você tenha um sonambulismo em que você acorda de madrugada, faz coisas que você nem imaginava. Tem gente que troca de roupa, sai de casa, faz compra no cartão de crédito, liga para outras pessoas. Tem gente que tem relação com outras pessoas, volta para casa e nem lembra que isso aconteceu. Ele pode ser muito perigoso. Inclusive, já existem casos de pessoas que tiveram até mesmo problemas com a lei, que cometeram crimes tomando o Zolpidem, porque ele pode causar essa confusão, como se a pessoa estivesse dormindo e depois causa uma amnésia total. A pessoa nem sabe que aquilo aconteceu. O uso dele sempre deve ser feito com muita cautela e sempre com alguém do lado, né, para te ajudar caso você tenha alguma manifestação, algum desses efeitos colaterais. Ele pode levar, sim, a amnésia e problemas de memória, que normalmente são revertidos quando você para de tomar medicação. Tem um vídeo inteiro falando mais sobre o Zolpidem aqui, os riscos dele, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Corticoides também são um tipo de medicação que tem que ter muito cuidado no uso, principalmente no uso contínuo. Eu não tô falando daquele remédio que o médico passou para você tomar 3 a 5 dias, mas quando a pessoa toma altas doses e por muito tempo, pode levar a repercussões também nessa parte mental, nessa parte neurológica, e pode levar a algumas questões de saúde. A gente sabe que com o uso dele grande por muito tempo pode levar a alteração de humor, pode levar a alteração da parte cognitiva e até mesmo perda de memória. Por isso que o corticoide sempre tem que ser utilizado quando ele é utilizado a médio e longo prazo, por exemplo, para pessoas que são imunossuprimidas e precisam tomar, sempre com acompanhamento médico de perto, analisando como está a resposta ao corticoide, e na menor dose possível para aquela pessoa. E a dose do corticoide sempre é muito individual. Então, muito cuidado ao pegar aquele corticoide que sobrou do seu primo, do seu marido, da sua amiga que estava passando mal, ficou muito bem, né? Se deu muito bem com ele. Nunca faça essa automedicação com remédio que sobrou de outra pessoa na dose de outra pessoa, porque isso pode ser perigoso para você também. Os medicamentos antiepilépticos também podem causar, obviamente, né, que eles vão melhorar essas crises de epilepsia, mas podem levar à perda de memória, convulsão e sedação em algumas pessoas. Claro que nesse caso específico pode ser mais difícil você controlar as convulsões sem esses remédios, e por isso que, mais uma vez, é super importante que você tome a dose mais indicada para você, individualizada e sempre com acompanhamento do seu médico de confiança. Os antihistamínicos de primeira geração também podem causar problemas de memória. Inclusive, muita gente sabe que quando toma aqueles remédios para alergia antigos, Polaramine, Benadryl, como eles têm esse efeito anticolinérgico, eles podem levar a sedação, né? Muita gente fica com muito sono, fica realmente sedado, fica com confusão, esquece algumas coisas, tem dificuldade de, enfim, né, lembrar de algumas coisas, porque ele realmente dá uma sedada na pessoa. O efeito costuma passar logo que você para de utilizar a medicação. E lembra que existem antihistamínicos de segunda geração, né, mais recentes, que não afetam, que não são anticolinérgicos e podem ser uma opção melhor para você. Se você tiver na dúvida, fala com o seu médico aí para qual ele indica para você nesse caso. Outro grupo de remédio que pode afetar a memória e o cérebro mesmo são os opioides, que vêm da morfina, né, por exemplo, a própria morfina, a oxicodona, a codeína. Eles são remédios que eles com certeza ajudam a controlar a dor. Tem dores muito fortes que normalmente você só controla com a morfina mesmo, mas sempre com acompanhamento médico, que é um tipo de remédio que causa dependência e é um tipo de remédio que pode ter efeitos colaterais muito relacionados a essa parte neurológica e cerebral. Pode causar confusão, pode causar amnésia, a pessoa pode ficar com dificuldade de lembrar das coisas. Então, realmente é um efeito colateral que acontece de fato, além de poder causar outras repercussões. Então, sempre muita cautela utilizar esses opioides e sempre com prescrição médica e com começo, meio e fim, tá? A gente sabe de muitos casos de pessoas que ficam viciadas, ficam dependentes. Isso é muito comum nos Estados Unidos, né? Por acaso lá existem muitos casos de atores, infelizmente, cantores, pessoas da mídia, né,
que já sofreram muito e faleceram alguns, inclusive, por conta do abuso dessas substâncias, porque de fato elas são dependentes, causam dependência. Então, lembra sempre, se o seu médico passar para você, começo, meio e fim, acabou o tratamento, joga fora, nem deixa na sua casa. Tem alguns beta-bloqueadores, como o propanolol e atenolol, que servem para melhorar a parte do coração, enfim, a saúde cardiovascular, que podem levar a sensação de sedação, a sensação de, enfim, a pessoa ficar mais cansada, mais prostrada, podem afetar a memória também. Então, eles podem meio que sedar algumas pessoas que têm maior predisponibilidade. Não são todas as pessoas que sentem isso, mas algumas pessoas sentem. E se for o seu caso, é importante que você fale com o seu médico aí na sua cidade. O maior problema de todos esses remédios, com certeza, está relacionado, e é o que eles têm em comum, né? Está relacionado à automedicação e à tomada excessiva deles, sem o acompanhamento do médico. A gente já sabe que existem algumas pessoas que tomam remédio por conta própria, estão sentindo algum problema de saúde, tem, né, um remédio ali de alguém que sobrou, conseguem comprar numa farmácia sem receita e se automedicam. Isso pode ser muito perigoso para você, isso pode atrapalhar a saúde do seu cérebro, a sua parte cognitiva, que, gente, é uma das coisas mais importantes que a gente tem, né? A nossa autonomia, a nossa memória, a nossa inteligência, a nossa sucessão de informação, a saúde mental é muito importante pra gente e a saúde do cérebro é muito importante pra gente. Então lembra sempre de evitar a automedicação. Qualquer dúvida que você tenha, fala com o seu médico aí na sua cidade. Esse vídeo aqui é meramente informativo. E lembra que eu tenho aqui no canal duas playlists bem legais que podem te ajudar. Uma falando mais sobre memória, mente, cérebro, como deixar o cérebro mais afiado, como melhorar a saúde do cérebro, prevenir problemas de saúde, né? De forma, obviamente, que a gente sempre busca através de uma boa alimentação e estilo de vida, né? A gente faz o possível e conta com a genética também. E outra playlist bem legal falando mais sobre outros desses remédios. Muitos desses remédios que eu falei aqui rapidinho, eu tenho vídeo falando mais extensamente sobre eles, se te interessa. Então você pode procurar nessa playlist ou você pode jogar no Google, por exemplo. Patrícia Leite corticoide, Patrícia Leite benzodiazepínico. Tem vídeo falando mais sobre esses remédios e vários outros, e dando inclusive a relação com a alimentação, com a parte gastrointestinal, com o estômago, como impacta no estômago, no intestino. Então são vídeos bem legais, vou deixar aqui embaixo na descrição pra você. Cuidado também com a combinação desses remédios entre si, né? Tem gente, por exemplo, que toma um antihistamínico, toma um benzodiazepínico, toma um remédio para dormir, um zolpidem. Gente, imagina como é que o cérebro fica. Então é muito importante, se você faz uso de qualquer desses remédios ou de outros que eu não falei aqui, porque outros também podem causar problemas no nosso cérebro e na memória. Antes de você misturar qualquer remédio, confirma antes com o seu médico se isso é apto, né? Se você pode fazer isso, se tem algum perigo pra você. Me conta aqui embaixo, então, se você toma algum desses remédios, se você se preocupa com a saúde do seu cérebro, o que você faz pra deixar ele mais afiado e mais saudável. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembre de deixar a curtida no vídeo, isso me ajuda muito. E compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!